Boa noite a todos. Que o Mestre Jesus continue envolvendo os nossos corações, a nossa mente, para que essa noite seja produtiva para nós e para todos aqueles que têm a oportunidade de estar comungando conosco dessa reflexão, desse aprendizado. Que o Mestre amado permaneça com toda a sua glória, com todo o seu amor, através daqueles que o representam nesse instante, para dar esse suporte espiritual, essa densa energia do bem para se dissolver, a densa energia que está dentro do tema que vamos conversar. Bem, quem vem seguidamente aqui sabe que eu normalmente gosto daqueles temas amenos, o Mestre Jesus e os seus ensinamentos, aquelas orientações, né, seguras, de amor, de caridade, para que possamos nortear a nossa vida. Mas hoje eu escolhi, sim, um tema mais pesado. Por quê? Porque o suicídio, infelizmente, ele é tratado de forma muito hipócrita e pouco realmente abordado. Há de se desmistificar um pouco o que acontece aí. E ele acontece muito, muito. E eu já falei algumas vezes, porque desde a década de 80, que a FEB lançou, através do movimento espírita, a campanha em defesa da vida, com os temas aborto, suicídio, eutanásia e qual era o outro? Não, mas depois, hoje são uma infinidade de temas. E eu me propunha sempre, desde aquela época, estudar e falar sobre esses temas, porque são temas importantíssimos, né? E a codificação, mais do que ninguém, tem como esclarecer, que esse é o grande e maior objetivo, amparar, né? E esclarecer, amparar, apoiar, né? Assistir, principalmente, aqueles que têm a intenção de o fazê-lo e aqueles que estão inconscientemente dentro de um quadro que pode levar a isso, e também aqueles que já o cometeram. Porque ninguém mais do que ela tem como esclarecer a grande máxima que ela traz, revelando nas suas verdades maior, que é o nascer, viver, morrer e ainda progredir. Tal é a lei. Está no livro Obras Póstumas, está no livro no Céu e Inferno, está no livro dos Espíritos, tá? E está na lápide de Kardec, lá no Charles Parré, no Papai Lachaise, Pepe Lachaise, que é uma lápide humilde, algumas pedras, tipo um monumento celta, que Kardec foi antes um sacerdote celta em outras encarnações e trazia algum conhecimento disso. É só isso que está escrito em cima. E muita flor, sempre bem organizado, sempre iluminado. É muito bonito de ir lá. E o próprio cemitério é algo fantástico, assim, porque ele tem ruas enormes e as ruas são bem elaboradas. Ao entrar, a gente já tem um mapa, né? Porque lá tem o Vitor Hugo e tem outros seres importantes. Isso é em Paris, na França. E eu tive a oportunidade de estar lá porque eu tenho uma filha que mora lá. E ela mesmo diz: mãe, como que eu levo tanta gente lá para o Père Lachaise? Eu digo: filha, tu é espírita, os amigos que vêm te ver são espíritas, então você tem que levar na torre, no Louvre, nisso, naquilo, mas tem que levar lá também. Por que eu digo isso? Porque nós sempre temos de lembrarmos do nosso preito de gratidão e realmente, né, de gratidão, homenagem merecidas a esse ser iluminado que deixou morrer o homem de ciência para nascer aquele que vem nos informar através dos espíritos tantas verdades e tantas coisas que são capazes de modificar as nossas vidas, da coletividade em que estamos e, por que não, do mundo, né? Então, e desde
que ele esteve lá fazendo a sua pesquisa, ele já tinha alguns movimentos, alguns exemplos fortes sobre isso. Tanto que ele vai contar lá nas obras que em um determinado momento, logo depois da codificação do Livro dos Espíritos, que foi em 1858, 18 de abril de 1858, ele vai num dos passeios, numa das pontes de Paris, deixar um livro dos Espíritos, porque eles estavam, né? E depois é procurado por um cidadão que tentou se matar na ponte, mas não sabe como. Ele precisou olhar antes para baixo e viu o livro na ponte e desceu, já estava, né, pronto para se jogar, e foi ler o livro e desistiu, e depois procurou Kardec. Mas nós vamos ver o que tudo isso vai nos dizer a codificação. Na codificação, o que nós temos de suporte e de suporte para esclarecer, né? Que esse é o grande objetivo. Ninguém vai aqui comentar métodos, né? Instrumentos utilizados, ou até mesmo a tortura, a dor que passa um suicida. Porque o suicida, na verdade, ele quer se livrar da dor. Ele está penalizado pela dor, pelas consequências dos próprios atos, ou pela dor que para ele é dilacerante e é sem luz no final do túnel, e que a luz está, às vezes, mais perto do que a gente pensa. E a luz pode ser, com o abençoado conhecimento da doutrina, cada um de nós. Então, e hoje nós vamos ver também em obras póstumas que o suicídio e a loucura na transição, através dos transtornos mentais, seria uma calamidade pública, e realmente é. De tal forma que a OMS, em 2015, elaborou uma cartilha sobre saúde com ênfase ao suicídio. Então, nós vamos ver alguns dados aqui, só para entendermos a importância de se falar isso. E nós estamos numa região altamente comprometida com isso, muito. Por isso que me levou de novo a pensar neste elemento, para que conversássemos, para que voltássemos a reflexionar sobre isso. Porque é muito. Desde que eu vim morar aqui, não se passa um mês que a gente não saiba de um suicídio aqui, Balneário, na esquina, do outro lado da rua, em qualquer outro lugar. Impressionante. E muitos ficam acobertados, sabe? Não se pode nem, olha, é boca pequena, como se diz, não se pode falar, tá? E, então, olha, no Brasil, segundo a OMS, e dados que eu peguei hoje na internet, tanto que eu não peguei nenhum das minhas lâminas antigas, porque estão tudo defasada, e nós, em termos de Brasil, estamos com um censo muito defasado. Nós temos alguns elementos, alguns dados, mas a gente ficou altamente prejudicado com a demora desses censos, que está há 4 anos atrasado aí. Bem, então o que a OMS diz do Brasil? Ele é o 8º país no mundo em número de suicídio. Está atrás da Índia, que em alguns sites de pesquisa está com uma população maior que a China já hoje, que é a maior população do mundo. Hoje ainda, nos dados oficiais, a China está lá, mas a Índia é uma miséria de território perto do território chinês. Mas, vejam, a Índia, com toda essa cultura reencarnacionista em que a gente pensa, então não está dando aquele suporte que deveria. Mas também é muçulmana e tem muito, né, dentro do bojo cultural isso. Então, tudo é a cultura, é um fato importante que a gente vai ver depois, dentro dessa predisposição para isso. Segundo é a China, que é a maior população do mundo, Estados Unidos, Japão, Coreia do Sul e Paquistão. Estão todos que estão na frente do Brasil. Então, o Brasil, em população, é bem menor. E, no entanto, está aí, comandando. É o líder na América Latina em suicídio. E entre 2010 e 2019 teve
112.230 mortes por suicídio, com um aumento de 43% ao ano, de um para o outro. 79,2% desses suicídios são do sexo masculino, 9.198. E 19% do sexo feminino, 2.623. O que nos leva a pensar, por que as mulheres se matam menos? Talvez porque as mulheres têm mais compromisso com a prole, né? Deixar filho pequeno para a madrasta criar não deveria ser o motivo, mas para que elas não cheguem a tanto, tá? Mas, de qualquer forma, é dor que o suicida quer tirar de si. É alguma coisa que ele quer esquecer. E que é tão forte e tão dolorido que ele nem pensa na dor do que ele vai enfrentar. Porque nós vamos nos ver comprometer agora com tudo isso que a gente viu através desse trabalho grandioso da doutrina e que Kardec trouxe com os espíritos, que a morte não existe. Se sai do corpo, mas não se sai da vida. E que se nascer, viver e morrer é uma questão natural e inerente a todos os espíritos, e a gente vai ver por que nós nos corporificamos, através de uma questão do livro dos Espíritos. No livro dos Espíritos, nós vamos ver também que a saída da vida do corpo físico pelo suicídio é dolorosa, é dramática. Não é nada insuperável, porque não existe isso. Tudo é capaz de ser retificado. Mas ela vai demandar muita dor e muito sofrimento, que pode ser evitado. Porque não raro, por todos os casos que estão registrados e que a gente pode ver, a solução do término daquela dor, pela qual o do suicida quer se redimir, quer sair, quer se aliviar, estava logo ali, depois do ato insano. Então, no mundo, outra coisa, ainda no Brasil, para cada suicídio temos 20 tentativas. Isso é pesquisa, e isso é polícia que traz e que leva e que pesquisa. Para cada suicídio, 20 tentativas. 32 por dia. E entre os jovens é a terceira causa de morte no Brasil hoje. Então, vejam, gente, isso aqui não está registrado os suicídios involuntários. O que são os suicídios involuntários? Aqueles que levam o extermínio do corpo físico através do álcool, da droga, da velocidade, mil e uma questão que a gente leva. Até dos esportes radicais, como fuga, como inconsequência, como algo que não foi bem pensado e vai extinguir o corpo. Extinguir o corpo. Então, e com relação aos jovens, nós vamos conversar um pouquinho quando a gente falar sobre o porquê disso, né? Quais são as causas que levam a isso. No mundo, segundo a OMS, cada 100 mortes, uma é por suicídio. E a maior causa é a depressão. E a cada 4 segundos no mundo há um suicídio. Então, temos ou não temos que esclarecer? Houve um tempo que realmente isso era perigoso. Na época de Kardec não se podia deixar muito claro, nem no início do século XIX, porque um jornalista inglês uma vez fez uma divulgação e a partir dela, do desespero que aquela notícia trouxe, houve um enorme número de suicídio em sequência. E daí se proibiu, com medo de que isso fosse levantar mais possibilidades de suicídio. Depende como é abordado. Depende como é abordado. No mundo materialista, que leva muitos também ao suicídio pela posse, como dizia a mensagem agora no início de Joana de Anjos, que também ficou, que você trouxe ali a nossa querida Joana, da Transpessoal, ela vai
ela trouxe ali a posse, o apego. Esse é um dos maiores elementos que levam ao suicídio hoje. A vergonha de perder, a vergonha de ter que liberar o que não é seu, o que não vai levar, mas que aparentemente é mais importante que a vida, porque se chega a isso pela posse, né? Então, o que tratam fora da doutrina? Como saúde global, mental, mas também procuram saber, né, quem é o suicida, qual as doenças que ele traz, física ou mental. Essa é a maior questão hoje. A única certeza que eles têm nisso, que a vida, ela é extinguida por excesso de dor. Pelo menos é o que fica em depoimento por aqueles que vão por esse mecanismo para o outro lado. Mas a vida não é só sofrimento, como não é só alegria. Então, para enfrentar tudo isso, é necessário resiliência. E a vida comum, que hoje a gente não tem, gente. Não tem. Porque, pensam bem, o que faz a mídia social hoje, que alimenta todos nós? Vocês já viram alguém na mídia botar todo dia, amanheci com dor de barriga, o meu cabelo ficou rosa, foi sem querer, aquilo não sei o quê. Vocês já viram dizer isso? Não. Tô nas Bahamas, tô em Dubai, tô lavando a praia, tô não sei o quê. É só coisas boas, que não é o normal. Da vida diária tem febre, tem discussão dentro de casa, não tem só os parentes queridos chegando, a festa nos esperando, tem vida real que não está. Só isso hoje é um sufoco na vida daqueles que optam por isso, principalmente os jovens. Faz pouco tempo, vocês vão lembrar, houve 2 casos que a mídia comentou, a mídia televisiva, que a outra eu não sigo, porque tem muita mentira, e eu não me comprometo com a cabeça de ninguém, nem com a minha. Procuro ser o mais isenta possível, vou nas fontes, imagino que vou ficar fomentando essas coisas. Mas na mídia televisiva teve um menino, né, que tirou uma foto com o coleguinha do lado e choveu na rede social dele, tipo, mulherzinha, bichinha, isso, aquilo. O que aconteceu? Se matou de noite. Nossos jovens hoje não têm estrutura emocional para aguentar um bullying. No nosso tempo, todo era se conhecido assim, ó, 4 olhos, negão, venha cá, isso, aquilo. Isso não era com essa conotação que a gente tem hoje. Não era, né? Era carinhoso até. Eu tive o apelido de preta até, porque eu era mais escura lá de casa, tenho um pé na África e me orgulho muito disso. Mas assim, ó, então vejam bem, e não era essa coisa pesada de que se tem hoje, e aí a criança não está mais estruturada para emocionalmente encontrar isso, né? As meninas, né, também, que é outro caso que a mídia trouxe. Aí vazou uma foto do nude, sabe, essas coisas que trocam e que fazem, e que entram umas bobagens, depois vem a chantagem em cima de chantagem, acabou se matando. E isso foi os que foram para mídias, mas é o que mais acontece. E é as causas que levam os jovens para o suicídio. Entre outras, também ter que admitir para a família, ter que buscar ajuda para os vícios. Para os vícios. E aí nós vamos encontrar, não os jovens de 13, 14 anos, aqueles jovens que estão na primeira fase da adolescência, mas os de 30, que também são jovens e que não conseguem mais se desvincular daqueles vícios, daquela situação de dificuldade, e não conseguem gritar, me ajude. E aí escolhem o pior caminho. Bem, vamos então para o que nos diz a doutrina, tá? Foi o que nós falamos. O Livro dos Espíritos, lá em casa é uma quantidade de livros, mas sobrou agora nesse momento esse mais antigo. Foi lá. No capítulo 2, sobre encarnações dos espíritos, vai falar sobre o objetivo da encarnação. Porque a grande questão é exatamente essa. Por que o espírito se corporifica? A gente sabe.
Nós temos que começar por aí. Por que o espírito precisa se corporificar? Dá para responder assim? A maioria de nós sabe, mas não tem como às vezes argumentar. Aqui nós temos um capítulo que vai nos basear para isso. E na primeira questão ele vai dizer qual o objetivo da encarnação. E é uma obrigação. Evolução é o centro da lei. Tudo gira em torno desse princípio, evoluir. Desde o princípio, o orbe girou em torno disso. Até a pedra vira sol. Tudo evolui, né? E aqui, com relação ao espírito, né? Qual o objetivo da encarnação dos espíritos? Deus lhe impõe a encarnação com o objetivo de fazê-lo chegar à perfeição. Grande distância entre nós e essa tal perfeição. Mas se pensarmos que nós fomos o primata que correu atrás do raio para pegar o fogo, como eu gosto de dizer, o homem das cavernas, sim, porque se não fôssemos ele, Deus já foi injusto com ele. Imagina, coitado, o que tinha? Nem garras, nem dentes para correr das... Né? Era presa fácil. E nós hoje temos aí uma ciência, uma medicina, uma robótica, uma informática. Olha que maravilha. Bem, perfeição. Estamos longe dela, sim, mas seremos anjos um dia. Para quem não sabe, anote, porque é importante, né? Seremos anjos um dia, né? Mas continua. Para alguns é uma expiação, para outros é uma missão. Todavia, para alcançar essa perfeição, devem suportar todas as vicissitudes da existência corporal. Nisso está a expiação. E aí a gente vê um dos grandes motivos que nos levam a perceber desde cedo aquela tendência suicida. Porque o suicida é aquele, normalmente, que já fraquejou em diversas encarnações passadas. Pelo menos numa. E no momento adequado, na hora certa, ele vai fazer um gancho e ele vai voltar com aquilo. É importantíssimo que se cuide desde cedo. O Chico conta no livro Casos do Chico, do Souto Maior, né? que escreveu o livro, que uma vez uma senhora lhe procurou com um menininho nos braços, desesperada, chorando. Um menininho que tinha sérias sequelas. Não falava, não enxergava, não ouvia, não tinha os bracinhos, só tinha as perninhas. E ela veio porque ela queria um alívio, porque os médicos disseram que teriam que amputar as pernas. E o Chico já estava debulhado em lágrimas. Chico era o Chico, né? Aí Emmanuel tomou conta. Chico, te comporta, né? Vamos lá. Chico, diga para essa vozinha que esse espírito, que os médicos estão certos, em primeiro lugar. É preciso que se faça isso, porque ele se autodeterminou. E é para o bem dele. Porque esse espírito já se suicidou nas 10 últimas encarnações. E assim, pequenininho, pergunta para ela, assim que ela libere e ele libere, alguém possa liberar, ele sai correndo para se atirar num rio ou num precipício. Ele só tinha as perninhas. Então, gente, aquilo que precisa ser remontado, reconstruído, refeito, a expiação diante dessa mutilação é pesado, é sim. E é preciso que a gente tenha essa consciência. Não, jamais para julgar, para prepotência, né? Autoritarismo, não, porque o importante é nesse momento chegar e dizer, a única coisa que eu posso te dizer com certeza, meu irmão, é que a vida não se extingue, você só vai se liberar do corpo. Abraçar, chegar. O Haroldo também dizia numa palestra uma vez que ele, como jovem, porque todos nós já tivemos ideias suicidas. Honestamente, se cada um se analisar, vai ver que teve um momento de dor e que pensou, por que eu estou aqui? Mas bem que eu não podia estar, pelo menos isso.
E aí ele estava na praça chorando, porque ele, né, jovem, teve uma dificuldade e ele passou essas ideias na cabeça. E daí um senhor chegou para ele e disse assim: você está bem, meu jovem? Não, não estou, ele disse. Estou vendo. Ele estava chorando. Mas a única coisa que eu posso te dizer diante disso, não vou te dizer, eu quero te pedir, por favor, peça por mim. E ele disse assim, ele num buraco sem fundo ali, pensando em exterminar a vida, o cara vem dizer, peça por mim. Eu sei que tu está estranhando, mas quem sofre está mais perto de Deus, e eu preciso dele, peça por mim. Olha a sacada da pessoa, foi muito profundamente, olha só, tirou ele dali naquele momento, né? Então vamos mais um pouco com relação à expiação. Com relação à expiação, ainda eu sei que há momentos de dificuldades, que a gente não está num mar de rosa e nem pode estar, porque nós temos dívidas, nós temos compromissos, principalmente com a nossa evolução, com sair do lugar, do aprender, de se formar, de se ajeitar, de ser melhor e fazer a caridade, mas também com aqueles que vêm em roda de nós, que estão em roda e que tivemos compromisso no desamor, no desafeto, na guerra, na discórdia no passado. Então eles vão chegar e eles vão cobrar, mas sabendo que terá fim e que será para o bem, é mais fácil. E se tiver muito pesado, vamos de novo à misericórdia divina. Deus não é misericordioso? Por quê? Porque ele nos tira as penas? Não, ele é bom porque é justo, cada um segundo as suas obras. Livre-arbítrio é responsabilidade. Que faz, se colhe. Mas ele realmente vai oferecer uma ajuda. Quando a gente está endividado na terra, o que faz? Vai lá para o banco e vai dizer, ó, não posso pagar, parcela isso aí, vamos fazer outra conta, vamos ver, não é assim? Por que quando está pesado demais a gente não chega? Ó, Jesus, meus mentores, Pai, Criador, venha cá que eu preciso refazer essa conta, eu pedi demais e agora não estou dando conta. Vamos parcelar? Deixa para a próxima, porque senão eu vou falir de novo. Mas a gente nem lembra disso. E nem quer saber de chegar a essa consciência, essa humildade de se despojar de tudo isso. Né? Bem, expiação deu para entender de que se trata, né? É todas as vicissitudes da vida, elas têm um objetivo. Mas estamos hoje juntos numa encarnação para aprender. Nada do que aconteceu antes pode justificar violência e maus tratos hoje. Porque às vezes as pessoas dizem, era meu inimigo no passado, agora eu vou machucar. Peraí, quem primeiro puxou a espada nessa história? Se estão ali é para se educar. Por isso a evangelização desde criança. Para que se saiba desse compromisso. Para que essa coisa de saber que eu venho e volto, eu reencarno, eu vou para a espiritualidade, eu volto para aprender, para evoluir, eu aprendo lá também, mas eu provo aqui. Não é bem assim para justificar agora, não querer, não, agora eu não estou bem aqui, eu vou para o outro lado e deixo essa coisa como está. Vai voltar para resolver. Então a educação é importante, né, para a gente entender, todos, cada um faz a sua parte. Se ficar muito pesado para um e a pessoa fez o que podia, pelo menos a sua parte vai levar, fez o que podia. O outro é o outro. Vai acordar depois e vai perceber o que perdeu, o tempo que perdeu e também vai ter mais um motivo para recuperar, que foi a boa vontade naquela reconciliação que não conseguiu ser feita. Bem, a encarnação tem também outro objetivo, de colocar o espírito em condição de cumprir sua parte na obra da criação, que é a evolução. E às vezes é só isso a nossa dor, é não querer sair do lugar. Eu nasci assim, eu vou viver assim, e a síndrome da Gabriela vai ficando. E aí a dor vai tirar do lugar, pelo amor ou pela dor. Né? Então, é um dos segundos elementos aqui. Outro, para realizá-la é que essencialmente
Bem, para realizá-la é que em cada mundo ele toma um aparelho em harmonia com a matéria essencial deste mundo, cumprindo aí, daquele ponto de vista, as ordens de Deus, de tal sorte que, concorrendo para a obra geral, ele próprio se adianta. Já temos um motivo para correr atrás, né? Vamos nos adiantar aí. Por quê? Porque há mundos melhores, não foi isso que disse? Em harmonia com a matéria deste mundo, essa matéria é grosseira. Aqui a gente tem infância longa, aqui a gente tem doença, aqui a gente tem guerras, aqui a gente tem briga. Todos os mundos têm isso? Não, é só se adiantar. Eles estão esperando também. Não só o planeta Chupão, que é muito falado agora na transição, aquele que vai levar os que não se associarem a essa nova ordem de harmonia, de paz e de amor. Não! A gente vê, meu Deus, vou voltar para a era primitiva, vou voltar lá para outro planeta que tem uma outra composição. Como será o meu corpo? Não vai ser a mesma tabela periódica que tem aqui, que compõe todos os elementos desse universo. Então, que instrumento eu vou ter lá? Não, para que eu vou pensar no pior? Vamos correr atrás do nosso progresso, para poder pensar no melhor, em que a infância seja mais, não seja tão penosa, que as desigualdades não sejam tantas, né? Que as guerras não nos acompanhem. Então, é isso aí. Então, a ação dos seres corpóreos é necessária à marcha do universo. Mas Deus, em sua sabedoria, quis que, por essa mesma ação, eles encontrassem um meio de progredir e se aproximassem dele. De quem? De Deus, do Criador, da criação, da energia cósmica, de Alá, Maomé, do que quiser, na fé de cada um. Mas há de ter, né? Nós não podemos estar sozinhos, não estamos. Precisamos contar com isso. Então, para a marcha no universo, nós precisamos, porque é a sabedoria que nos faz fazer todo esse caminho, né? E que bom que faz. Então, assim que, por uma lei admirável de sua providência, tudo se encadeia, tudo é solitário na natureza. E aí ele vai falar direitinho com o objetivo e vai explanar em diversas questões sobre isso ainda nesse capítulo 2. Mas no 3, o 3 fala o retorno da vida corpórea à vida espiritual. E aí ele vai falar da separação da alma do corpo, porque Kardec deixou uma nova, né, um neologismo. Tem palavras que nasceram com Kardec, como o próprio espiritismo. Espiritualismo já tinha com outros nomes, né? Então, o neologismo, ele vai dizer que a alma é o espírito encarnado, fora do corpo é o espírito desencarnado. E aí vamos comentar só um pouquinho aqui no retorno da vida corpórea. Eu não vou pegar, eu vou deixar para cada um saber, né? São 2 capítulos pequenininhos, mas é tão interessante a gente achar essas questões assim. É uma pesquisa profunda que foi feita, né? É eles que estão nos dizendo. A morte é um dos motivos pelo qual também se suicida. Olha, é até cômico, né? Como assim? Tem medo da morte, vai se matar? Então descobre que tem uma doença autoimune e que aí resolve se matar. Mas é um dos motivos. E aí a gente fica pensando, a pouca reflexão que se tem sobre isso. Quem somos nós? Qual é a vida real? Quanto tempo a gente passa dormindo? Qual o certo? É quando estamos dormindo ou como estamos aqui? Há muito mais coisa entre o céu e a terra do que imagina a nossa vã filosofia. E o meu objetivo hoje é exatamente isso, questionar essas coisas, buscar, porque isso faz com que alguém queira sair de repente do momento e se pensar um pouco mais profundamente sobre aquilo que está prestes a fazer, quando vê assim, é verdade, mas então, né? Questionar, tudo tem resposta aqui assim, vem lá um pouquinho, você está diante disso, mas pensa que alguma coisa tem que ter. Por quê? Você está diante disso agora, mas alguém nem teve a oportunidade de escolher, morreu há 2 meses ao nascer.
ou no útero da mamãe. Outro levou 90 anos, por que levou? Então, perguntar foi o que Kardec fez e deixou essa maravilha. Próximo livro, esse tempo, tem que segurar aquele relógio lá. Isso que eu não trouxe nem slide para não conversar demais. Bem, a próxima obra que nós vamos chegar aqui e que eu quero comentar, e é importantíssimo, gente, é O Céu e o Inferno. O Livro dos Espíritos tem 4 partes. A primeira parte fala do universo, da criação e de toda a organização da criação, que está dilatado no último livro do Pentateuco, das 5 obras, que é a Gênesis. A segunda parte fala da comunicação dos espíritos, que é importantíssimo para esse tema também, tá? Já vamos dizer por quê. Então, a segunda parte, que é como se dá, como se organiza, como se administra, o que tem de verdade, desmistifica essa história de eles lá e eu aqui, qual é a referência. E começa dizendo, na questão 459, que de ordinários que estão do lado de lá nos dirige. Parece estranho. A primeira vez que eu vi isso, eu disse assim, tá louco, não volto aqui. Estudando isso lá no início da década de 80. Não progredi muito, mas ajudou bastante. Aí ele vai, aí eu pensei, mas que isso? Daí fiquei pensando, mas meu Deus, eu sou o resultado do que a professora ensinou, do que a mãe ensinou, do que o pai ensinou, do que a vizinha me diz. Então, claro que pode ter sentido nisso. Voltei. Eu faço isso para tentar entender aquilo. Então, gente, e de fato, nós estamos rodeados por consciências extrafísicas, fora do corpo físico. E essas consciências também levaram para o além os seus vícios, as suas tendências, as suas dificuldades. E no caso do suicídio involuntário, ocasionado por overdose ou por velocidade, ou por tantos outros vícios, né? Que levam hoje não só a sexualidade, uma série de outras coisas, né? Levam a isso. Eles vão sim influenciar naquele que está aqui. Por quê? Porque eles estão naquela sintonia e eles precisam, às vezes, daquela situação para levar aquela pessoa que, além da sua própria vontade, tem daqueles que estão ao seu lado, para aquela situação. Às vezes é um inimigo, tudo que ele quer é ver a criatura entrar numa dor grande ali mesmo, que é o que vai ocasionar o suicídio. Daí vai lá, é mesmo, você está certo, isso aí não dá para aguentar, vai lá, faz isso, te mata, e acontece. Então, segunda parte, o livro dos médiuns, vamos adiante, não dá para nós nos aprofundarmos muito. Terceira parte, o Evangelho, ou as leis morais, aqui as leis morais, tá? Que é as leis naturais e que vai trazer no Evangelho o modelo e guia, Jesus, fantástico, maravilhoso, que é depois vem ser o Evangelho. E a obras póstumas, que é a quarta parte, que vai falar das penas e gozos. E essa é importantíssima, gente, mas ela é tão excluída. Vou dizer excluída, porque eu particularmente, até ela fazer 50 anos, né? Porque foi em 1864 que ela fez, em 2014, 50 anos, 200 anos, desculpa. E eu fui num congresso em Porto Alegre, e aí a minha sociedade lá, eu digo a minha porque fica no coração da gente, não tem nada de meu, é enorme, lá em Canoas, me pediu, prepara o Céu e o Inferno para vir falar pra gente. E aí eu fui pegar ela de cabo a rabo. Sou sincera em dizer. Sempre estudei o ESD e as apostilas, que tem todas, mas foi ali que eu me aprofundei verdadeiramente em toda a obra, porque eu teria que falar dela. E aqui, gente, está toda a estrutura para que a gente possa nos munirmos, para trazermos aquilo que as pessoas precisam. Primeiro, olha só, o céu e o inferno, o quê? As penas e gozos, é o que acontece depois, tá? E aí nós vamos ver que ela está assim distribuída. O primeiro capítulo fala do porvir e o nada. Quer dizer, o que tem lá ou nada. Porque a doutrina niilista, que era a existente na época de Kardec, para quê? Que vão pensar no depois? Não estou indo a nada, depois tu vai para baixo da terra, era isso. É desmontada e dissecada aqui. Através de colocações muito coerentes, lógicas e fáceis.
E é um capítulo pequeno, bacana, que vai tirar todas essas doutrinas ilusórias da matéria ou do nada, para que a gente possa entender que há um porvir sim. Tá? Depois ela vai falar do temor da morte. É o segundo. No terceiro e o quarto ela vai falar do céu e inferno como lugar, como situação, que estamos aqui, que estamos acolá, em qualquer lugar em que levarmos uma mente comprometida com o bem ou com o mal. Nós vamos estar em uma ou noutra situação. Depois o purgatório, porque é também uma doutrina muito bem vista para explicar para aquele que não foi bom nem ruim, ou não se arrependeu, ou não quer saber de Deus, então vai purgar. É um lugar lá, e também vai explicar direitinho. E no sexto, a doutrina das penas eternas, para a gente entender essas penas eternas que criam essas crenças limitantes que a gente carrega pela vida toda. Quantas vezes a pessoa não consegue superar momentos e passar para um outro patamar de progresso, de realização? Por quê? Porque na sua cabeça está assim, se tu enriquecer, tu vai para o inferno. E não o compromisso com o dinheiro, que é um grande elemento para também se evoluir. Ou então, se você fazer tal coisa, tá? Você vai também lá. Olha, gente, as mulheres então carregam a culpa desde a Eva. Entendeu? Não estou desmerecendo o que está lá, mas a gente precisa ver essas doutrinas de pena eterna. Olha o fogo, como o inferno é descrito por Dante e pela Bíblia. Gente, onde que tem um combustível que não se extingue? Nós estamos precisando dele, porque o petróleo, olha, está fazendo guerra aí. Vamos nos livrar do petróleo, né? Então, tem coisas que a consciência vai fazer perceber com essas pequenas colocações assim, ó. Sabe que não tem sentido essas penas eternas. Tem sentido o compromisso conosco mesmo, com a lei universal, com essa evolução. Daí tudo se encaixa. Por que a gente tem que olhar para nós e nos resolvermos? Porque este é o caminho. O resto tudo vai ser desmascarado. E aí, do capítulo, depois tem as penas futuras, conforme o Espiritismo, que traz um diferencial bem grande, tira todas essas maluquíssimas que serviram, gente. E que ainda serve, porque muita gente se livra por esse medo. Cada um no seu momento, na sua ordem, sem julgamento, sem nada, esperando que cada um tenha no seu tempo para acordar. Não temos nada, né? E, quem sabe, eles, mesmo que não acordem, vão ser muito mais beneficiados pela vida correta, pelo amor, pela caridade que fazem do que a gente que tem esse conhecimento e não sabe nem o que fazer com ele. Então, a diferença dessas penas futuras e o Espiritismo. Nos colocarmos em primeiro lugar, gente, sabendo que a vida continua. Mesmo aqueles que não têm nenhum compromisso com maldade ou com dilaceração do corpo, chegam lá sem saber onde é que eu estou, o que aconteceu, quanto tempo eu fico esperando a corneta tocar, porque é o fim do mundo. Né? Então é o tempo que dá. Aí os anjos, os demônios, e a segunda parte, esses anjos, demônios, é dentro daquelas conceitos que tinha na época, né? Então, como eles interferem, quem são na verdade eles, muito bom. Mas a segunda parte toda, nós vamos ter do capítulo 1 ao 7, casos, historinhas fantásticas, que Kardec foi buscar a comprovação. Não tem nenhuma história aqui que eles não foram atrás, que não comprovaram, porque na época era pesquisa. E aí esses 5 capítulos vai falar, o primeiro de histórias, casos, depois explicados, veio o caso, porque é o espírito que vai se manifestar, ele vai ser chamado, porque havia evocação naquela época, porque era uma pesquisa e era preciso que se fizesse isso para nos deixar essas verdades. E aí, então, o primeiro é o passamento. O que acontece quando o corpo vai expulsar o espírito vai se desligar? Porque às vezes o corpo tem que expulsar, porque ele não quer sair e ele acaba mesmo, né? Bem, o segundo
São casos contados por espíritos felizes, que adentraram a vida maior com uma condição mais consciente, né? Que foram felizes pelo que fizeram na Terra, pelo que tiveram. São colocações maravilhosas. O terceiro vai falar de espíritos em condições medianas, como vocês, espero que seja como eu também, que estamos aqui procurando, né? Lado a lado, a entendermos as nossas dificuldades e a progredirmos. Que tem umas colocações fantásticas que nos ajudam muito, principalmente porque eu penso estar aqui. E quarto, espíritos sofredores, aqueles que desfilaram o rosário de sofrimento e que tiveram muitas expiações aqui. São muito bons, eu já usei alguns casos em palestra. Desculpe, posso passar mais um minutinho assim? Tinha que perguntar para eles, né? Isso que eu queria que fizesse pergunta hoje, mas olha, porque é importante nesse tema. Bem, então os espíritos sofredores vão contar, assim, tem casos que eles trouxeram que não tinham muito tempo, como um que caiu numa caldeira de óleo e era uma pessoa legal lá e tudo, e era deles, inclusive conseguiu logo em seguida ser amparado para vir trazer coisas assim muito legais, que são esses espíritos sofredores. E o quinto é os suicidas. O sexto é criminosos arrependidos, o sétimo é espíritos endurecidos e o terceiro o sétimo é as expiações terrenas. Bem, os suicidas, é esse que eu quero comentar um pouquinho aqui com vocês, tá? Não vou ler uma história que eu gostaria, e até pensei em começar com ela, eu disse, se eu não começar com ela, depois eu não vou ter tempo, me conheço, realmente. Mas elas estão aqui. São historinhas breves, bem explicadas, pergunta, resposta, e aí eu gosto de contos, de céu e inferno. Como contos do céu e inferno? Sim, toda a segunda parte. Pode escolher o que tu quer lá. Tá? Então é uma beleza, gente. Então, aqui, por que eu disse que eles vão buscar se informar? O que acontece ali e o que foi depois. Até o primeiro que eu tinha separado aqui, o suicida da Samaritana, ele se identificou assim. Mas ele fala daí o que encontrou lá, tudo. Mas eu vou pegar esse segundo aqui para vocês verem. Ó. No começo da Guerra da Itália, em 1859, um negociante de Paris, pai de família, gozando de estima geral por parte de seus vizinhos, tinha um filho que fora sorteado para o serviço militar. Ele não aceitou o filho para o serviço militar, né? A Primeira Guerra. Daí o que... Primeira? Porque ele vem depois. Tá? Ele vai dizer, impossibilitado de o eximir de tal serviço, não podia tirar o filho de lá, né? Ocorreu-lhe a ideia de suicidar-se, a fim de o isentar o mesmo. Como filho único de mulher viúva, ele pensou que ia liberar o filho. Um ano depois, evocado pela Sociedade de Paris, a pedido de pessoas que o desconhecera, desejosos de certificar da sua morte, como no mundo espiritual, o que aconteceu, vão chamar. E aí ele vai contar algumas coisas. Então ele vai contar da sua morte, vai dizer, aí eles vão perguntar em quase todos assim, como? E daí se arrependeu? Porque vai contar a história, como aconteceu. Aí eles vão dizer que o arrependimento deu alívio? Não, a maioria vai dizer. Porque nem sempre o arrependimento é de coração. Às vezes ele ainda está preso naquela dor e naquela matéria. É mais do que isso. É só para que a gente entenda alguma coisa. Eu não vou poder contar a história porque não dá para passar aqui. Mas o que eu queria com isso? Na Itália, em 1859. Né? O que aconteceu? Início da guerra na Itália, mas em Paris. Ele vai lá e vai buscar a história. E vai comprovar. Num outro momento tem um que se jogou no Sena, que era um pedinte, que carregava uma carrocinha, ele foi no tombo, no jornal, para certificar aquela história, porque eles precisavam disso. Ou eles traziam alguém que já tinha, alguém que sabia da história, que estava ali, ou eles iam buscar. Então, eu sei que a psicografia que nos chega hoje, né, com tanta
com tanto carinho, né, pelo Chico, os casos do André Luiz, em todas as suas obras, que são umas quantas, né, principalmente no Mundo Maior, que é que fala dos desencarnes, vai nos trazer uma ideia disso. Nossa, eu sei que Leon Denis, que é dos clássicos que acompanharam Kardec, tem o livro Depois da Morte, coisas maravilhosas, mas aqui foi comprovado. Aqui foi feito por gente como a gente, que foi lá e se certificou pelos documentos do que aconteceu. E aí vai nos trazer como esse pessoal se encontra lá, que vai trazer tantas informações fantásticas para que a gente possa entender esse intrincado de coisas que nos levam a isso e como nos desemaranhar disso. Sabe? Então, o propósito, meus irmãos, era esse, já foi longe demais. Para que a gente possa entender que atrás de alguém que está com essa intenção há uma dor. Essa dor tem que começar a ser aliviada pelo um abraço, pelo um aconchego, pela a convicção para dizer, você só vai sair do corpo. Você pode pedir por mim e vai te ajudar, porque a caridade é um elemento fundamental para que a gente saia das nossas dores. E muito obrigado por tudo isso. Desculpe, realmente eu não gosto de fazer isso, porque a gente está aqui para se esclarecer, para trocar ideia, que eu preferia, e não para abusar desse jeito o tempo de vocês aí, tá? Um abraço e gratidão por tudo. Muito bom voltar a esse tema.